Olá, tudo bem? Sou o professor Galeno Coelho, ensinando matemática a todos aqueles que querem aprender. Vem comigo que você aprende. Como sempre, trazendo temas interessantes, dessa vez aqui, uma matemática financeira, né? Então, vamos fazer esse vídeo no formato podcast, né? Vamos estar aí conversando aí, tá ouvindo, ok? Então, gerenciando suas finanças familiares de forma eficiente. Lembre-se, né? Eu sou o professor Galeno Coelho, professor de matemática. Está aí as minhas redes sociais. Não deixe de seguir e não deixe de inscrever aqui no meu canal no YouTube, ok? Estou sempre aqui preparando material de qualidade para vocês. Não deixe de dar seu like, não deixe de fazer seu comentário. Se você gostou, compartilhe, ajude que essas informações cheguem a outras pessoas. Bom, vamos lá, né? Vamos fazer o gerenciamento das nossas finanças. Então, o que nós vamos ter aqui nesse podcast? Tópico 1, orçamento familiar. Então, vamos ter mais de um tópico. Então, aguarde aí as próximas videoaulas, tá? Nós vamos conversar bastante. O que nós vamos ver nessa videoaula aqui, né? Nesse podcast? Primeiro, o que é aí orçamento familiar? O que eu preciso fazer para ter um orçamento familiar? Primeiro, eu tenho que definir o que é um orçamento familiar. Primeiramente, é isso que eu tenho que fazer. Eu vou explicar para vocês como criar um orçamento eficaz. Também vou destacar a importância de identificar receitas e despesas. Então, é isso que nós vamos ver aí, tá? Aqui nesse podcast. Bora lá? Vamos iniciar esse podcast? Vamos fazer aqui certinho, tá ok? Então, orçamento familiar. Defina o que é um orçamento familiar. Um orçamento familiar é um instrumento financeiro que registra e organiza todas as receitas e despesas de uma família durante um determinado período. Logicamente, a gente está falando aí de um período de 30 dias, de um mês. Então, o principal objetivo é fornecer um panorama claro e abrangente das finanças familiares, permitindo aí um melhor controle sobre gastos e uma gestão mais eficiente dos recursos disponíveis. Então, é fornecer aí um panorama claro, ou seja, você vai ter uma visão clara aí do que é um orçamento familiar. Então, quais são os principais elementos do orçamento familiar? Receitas. O que é receitas? Inclui todas as fontes de renda da família, como salários, benefícios, rendimento de investimento, entre outros. Hora extra, tá? Então, tudo que você faz, tudo que entra em dinheiro é chamado de receitas, ok? Então, toda a entrada é receita. E quais são as despesas fixas? São os gastos regulares e previsíveis, como aluguel ou prestação de casa, contas de água, luz, telefone, mensalidade da escola, entre outros. Então você vai pegar um caderno, né? Vai colocar assim quais são as minhas receitas, ou seja, quais são as entradas, juntando do marido, da esposa, dos filhos, enfim, né? Então, o que é receita? É entrada. Então anota aí todas as entradas de dinheiro da sua casa. Depois, você vai anotar aí as despesas fixas, certo? Água, luz, telefone, enfim, academia. Quais são as despesas fixas que você gasta de todos os meses? Depois, você vai anotar aí no seu caderno despesas variáveis. Quais são as despesas variáveis? Englobam os gastos que podem variar mês a mês, como alimentação, transporte, lazer e compras não essenciais. Então, vai anotando aí no seu caderno. Receitas é entrada, despesas fixas, ou seja, são os gastos regulares e previsíveis. E despesas variáveis, gastos que às vezes, né, um mês você gasta, outro não. Essas são as despesas variáveis. Já vai pensando aí e anotando no seu caderno. Agora, dívidas, né? As dívidas, elas devem ser registradas separadamente.
indicando aí o montante devido, as taxas de juros e os prazos de pagamentos. Tá ok? Dívidas, elas devem ser registradas separadamente, indicando o montante devido. Então, na matemática, eu não gosto de falar dívida, eu gosto de falar parcela, né? Então, dívida é aquilo que eu não consigo pagar. Parcela é um valor que eu poderia ter pagado à vista, mas eu parcelei. Então, nós temos que tomar cuidado, evitar ficar parcelando, gastando, né? Vai chegar uma hora que vamos criar uma bola de neve. Por isso que é importante, tá? Então, anota aí no seu caderno. Receitas é entrada, toda entrada de dinheiro, né? Será que eu faço um bico? Eu vendo um perfume aqui, eu faço coisa por lá? Tal. Marca aí, são receitas, são entrada de dinheiro. As despesas fixas, que são os gastos regulares e previsíveis, com aluguel, prestação de casa, conta de água, tal, telefone, academia, tal, né? E as despesas variáveis, né? É um passeio, é um lazer, uma pizza, né? Um sorvete, algo esporádico, né? Não é algo que você faz aí todos os meses. E dívidas devem ser registradas separadamente, indicando aí um montante devido, né? Então, o que eu estou devendo, né? Isso está parcelado, eu não estou conseguindo, né? Honrar essas parcelas, enfim, eu tenho que ir, então, se não tomar cuidado, aí sim vira dívida, a quantidade de parcelas vira dívida e eu não consigo, né, honrar com esse compromisso. Também anota aí reservas e investimentos, que inclui poupança, investimento para metas de curto, médio e longo prazo, como emergência, educação e aposentadoria. Então, será que eu tenho umas reservas? Eu costumo fazer investimentos, né? Como poupança. Posso dar aqui algumas dicas, né? Não é esse o objetivo, mas posso ajudar. Um LCI, né? Um VGBL, enfim, são investimentos financeiros que não são de alto risco, baixo risco mesmo, tá? Mas ajuda bastante. Esse LCI, VGBL e outros, né? Conversa lá com o seu gerente no banco. São investimentos que rendem mais do que a poupança. Então, muito melhor. Então, pegou o caderno, anotou tudo isso. Então, ao criar e manter um orçamento familiar, os membros da família conseguem visualizar para onde está indo o dinheiro, identificar áreas de gastos desnecessários, planejar para o futuro e evitar endividamentos desnecessários. Então, essa ferramenta é essencial para promover a estabilidade financeira e alcançar objetivos financeiros ao longo prazo. Quem não quer, né? Por exemplo, juntar um dinheirinho para comprar um carro, né? Comprar uma casa, comprar um telefone, né? De última geração, comprar um computador, notebook, enfim. Então é muito bom quando nós conseguimos organizar a nossa vida financeira. Nos ajuda bastante. Então, agora eu vou explicar para vocês como criar um orçamento eficaz. Então, criar um orçamento eficaz é um passo fundamental para garantir uma gestão financeira saudável. Aqui estão algumas etapas que podem ajudar no processo. Então, anote aí no seu caderno. Então, como criar um orçamento eficaz? Registre todas as receitas. Lembra-se que é receita? É entrada de dinheiro. Então, liste todas as fontes de renda, incluindo salários, benefícios, rendimentos, de investimentos, qualquer outra renda financeira regular. Então, registre todas a sua fonte de renda. Agora, o segundo passo, identifique e classifique as despesas. Categorize as despesas em fixas e variáveis. As despesas fixas são regulares e previsíveis, enquanto as variáveis podem variar mês a mês. Estabeleça metas financeiras. Define metas claras e realistas para a sua finança, como economizar para emergências, pagar dívidas ou investir para o seu futuro ou o futuro da sua família. Priorize despesas essenciais.
Vai anotando aí, não deixe de anotar. Priorize despesas essenciais, como moradia, alimentação, educação e saúde. Isso ajuda a garantir que as necessidades fundamentais sejam atendidas antes de despesas não essenciais. Calcule despesas mensais e as despesas anuais. Às vezes lá na parcela, parcelinha lá e tal. Mas lá no final do ano, aquele montante, todo aquele valor se torna um valor alto, né? Só você ver aí a internet. Então, se você paga aí R$ 100 de internet por mês, no final do mês, do ano, quer dizer, você vai pagar 1.200, não é? Então, se eu dividir essa internet com um vizinho, com alguém do lado, opa, 1.200 dividido para 2, 600. Então, olha só, eu já ganhei R$ 600. Então, tá vendo como que é importante nós calcularmos as despesas mensais e anuais? Tá. No mês, esse valor. E no ano, qual é o valor total desse ano? Que nem eu falei aqui o exemplo da internet, R$ 100 por mês. No final do ano, são 1.200. Se eu dividir a internet com o vizinho, falou, vizinho, pá, chega aí, vamos trocar ideia, vamos dividir a internet, não é? Vamos pegar uma internet aí de 300, 500 megas. Vamos dividir, não é? Vamos dividir, porque aí, né, no final do ano, vai ter essa economia aí e dá para usar esse dinheiro em outras coisas. Então, some as despesas mensais e calcule as despesas anuais, dividindo-as pelo número de meses. Isso ajuda a lidar com despesas sazonais, ou aquelas de tempo, né? Como carnaval, né? Páscoa, essas são despesas sazonais, né? Férias, finais de ano, escolares, né? Estamos aí estamos em dezembro, vamos chegar em janeiro, fevereiro começa as escolas, tal, e o pai tem que preparar lá, reservar um dinheirinho para comprar os materiais do filho. Tá vendo? Como que é importante aí ter essa previsibilidade. Outro passo: controle gastos variáveis. Então, estabeleça limites para os gastos variáveis, como entretenimento e refeições fora de casa. Isso ajuda a manter o equilíbrio entre prazer e responsabilidade financeira, não é? Então, não vai gastar além daquilo que você pode, tá? Então, organize sua vida financeira, fecha a torneirinha, vai ter que fazer sacrifícios, não tem jeito, não tem jeito. Se quiser realmente um bom resultado, tem que fechar a torneira, tem que fazer sacrifícios. Outro ponto, avalie dívidas e juros. Se há dívidas, registre-as detalhadamente, incluindo valores, taxa de juros e prazo de pagamento. Estabeleça um plano para reduzir e eliminar dívidas. Então, qual é a taxa de juros? Então, procura lá seu gerente, conversa com ele e procura aí a taxa de juros mais baixa do mercado para você poder aí não estar pagando não a dívida, mas sim juros. Tome cuidado. Outro passo. Crie uma reserva de emergência. Então, reserve uma parte das receitas para criar uma reserva de emergência, proporcionando segurança financeira em caso de imprevistos. Então, é importante. Então, eu costumo dizer, o importante não é o tanto que eu ganho, mas sim o tanto que eu economizo. Então, economizar é a quantidade do que eu economizo é mais importante a quantidade que eu ganho, porque temos que realmente separar uma reserva de emergência. Mas, óbvio, né? Muitos estão, né? Primeiramente, tem que sair da situação, às vezes financeira da qual se encontra, para depois começar a economizar, né? Então começa com simples, né? Começa com R$ 10 o primeiro mês, no segundo mês você começa com 20, no terceiro mês começa com 30, no quarto mês vai subindo e assim por diante. Então, começa com simples, né? Igual na academia. Você não vai chegar na academia já levantando 300, 400 quilos. Então, você não começa com 10, depois vai com 15, depois vai com 20, e aí vai subindo aos poucos. Então, na economia é a mesma coisa, né? Começa lá com pouco, aí quando você vê, já deu aí um valor muito grande. Agora, revise e atualize regularmente.
Então, o orçamento não é estatístico. Revise-o regularmente para ajustar conforme as mudanças nas circunstâncias financeiras e para garantir que esteja alinhado com os seus objetivos. Então, utilize ferramentas de gestão financeira. Considere usar aplicativos ou planilhas de orçamento para facilitar o acompanhamento e análise das suas finanças. Lembre-se de que a chave para o orçamento eficaz é a consistência e a disciplina. Manter-se fiel ao plano orçamentário ajudará a alcançar metas financeiras e a construir uma base sólida para o futuro. Olha só a importância de identificar receitas e despesas. A identificação detalhada de receita e despesa é um passo crucial para estabelecer um orçamento eficaz e garantir uma gestão financeira saudável. Vou mostrar aqui alguns pontos que destacam a importância desse processo. Olha só a visão global das finanças. Identificar todas as fontes de receita proporciona uma visão clara e abrangente dos recursos disponíveis que a família tem. Isso ajuda a entender a capacidade financeira e estabelecer bases sólidas para tomar decisões. Então, tem que ter uma visão global, né? Não uma visão superficial, mas uma visão geral das condições financeiras da família, para assim tomar uma decisão bem melhor, bem mais abalizada. Olha só a importância do controle financeiro. Conhecer todas as despesas é essencial para ter controle sobre os gastos. Isso evita surpresas desagradáveis e ajuda a manter as finanças dentro dos limites estabelecidos. É importante priorizar os gastos. Ao categorizar despesas em essenciais e não essenciais, é possível priorizar gastos. As despesas essenciais, como moradia, alimentação e educação, recebem atenção prioritária, garantindo aí a cobertura das necessidades básicas. Né? Planejamento de metas financeiras. Entender as receitas disponíveis possibilita o estabelecimento de metas financeiras realistas. Não vai colocar ali uma meta irrealista que você não vai conseguir alcançar. Então, seja para economizar, investir ou pagar dívidas, a identificação das receitas é crucial para direcionar recursos adequadamente. Usar o recurso certo, na hora certa, no tempo certo. Então, é importante evitar endividamento desnecessário. Conhecendo as despesas e mantendo o controle sobre elas, é possível evitar o endividamento desnecessário. A antecipação e o planejamento ajudam a tomar decisões conscientes sobre o uso do crédito. É importante detectar o desperdício, aonde que a torneira está vazando, está pingando. A análise detalhada das despesas revela a área onde pode ocorrer desperdícios. Identificar e eliminar gastos necessários contribui para uma utilização mais eficiente dos recursos. Isso vai fazer o quê? Se eu aplicar todas essas informações, isso vai me dar previsibilidade financeira. Então, saber quando e de onde virão as receitas, assim como para onde estão destinadas as despesas, proporciona uma maior previsibilidade financeira. Isso é crucial para evitar surpresas negativas e manter um orçamento equilibrado. Isso também vai me ajudar na tomada de decisões informada. Né? Então, isso vai me ajudar a tomar boas decisões. Então, uma compreensão clara das receitas e despesas permite tomar decisões financeiras informadas. Isso inclui escolhas sobre investimentos, aquisições, pagamento de dívidas e outras decisões financeiras importantes. Ok? Vamos agora terminar esse podcast fazendo um breve resumo. Em resumo, a identificação minuciosa de receitas e despesas não apenas oferece controle financeiro, mas também serve como alicerce para metas financeiras, prevenção de endividamento e uma gestão financeira sustentável ao longo do tempo. É um passo fundamental para uma vida financeira equilibrada e bem-sucedida. Muito bem, gente. Esse aqui foi o nosso podcast. Nós estamos aí tratando esse assunto, gerenciando suas finanças familiares de forma eficiente. Então, o tópico que nós estamos estudando hoje é
orçamento familiar. Então foi falado sobre o que é receita, despesas fixas, despesas variáveis, dívidas. Então o que é dívida? Dívida é diferente de parcela, tá? Então eu fui lá e comprei uma geladeira e parcelei ela de R$ 1.000, parcelei em 10 vezes de 100. Então eu não contraí uma dívida, né? Geladeira é um investimento. Estou investindo no meu bem-estar, uma condição melhor para minha família. Então isso não é uma dívida. Mas se eu ficar fazendo parcela daqui, parcela da lá, então essa quantidade de parcela vai gerar uma dívida e eu não vou conseguir honrar com aquele compromisso. Então foi focado bem isso aqui. Reservas de investimento, né? Que é importante para a educação, estabelecer metas curto, médio e longo prazo, lidar com emergência, aposentadoria e tudo mais. Pessoal, foi muito bom fazer esse podcast, né? Com vocês, falando aí sobre o gerenciamento de suas finanças familiares de forma eficiente. Espero que vocês possam se beneficiar, né, desse conhecimento. Seja organizado, faça um orçamento, né? Vá lá e faça um orçamento e ajude a si próprio e a sua família. Assim você vai alcançar seu objetivo. Então, muito bom. Lembre-se, né? Sou o professor Galeno Coelho, professor de matemática. Aí as minhas redes sociais, não deixe de se inscrever. E valeu, obrigado e até mais.